Olá a todos, meu nome é Luciana Taurizano Chama, eu sou formada em letras, trabalhei por muitos anos na área do ensino do idioma inglês e na tradução e revisão de textos. Anteriormente a isso, eu vivi muito a área da estética, porque a minha família possui uma fábrica de equipamentos para estética, fisioterapia e eletromedicina há mais de 40 anos. Então, eu cresci dentro da fábrica e tive meus primeiros contatos com algumas terapias, né, como aromaterapia e cromoterapia, por causa da minha mãe, que ela era a responsável técnica da empresa, ela dava cursos na área de estética e ela sempre gostou muito de aliar outras técnicas para aprimorar os recursos da área, né, da estética. Então, ela foi a primeira que me apresentou os óleos essenciais. Isso da década de 90. Mas acabei indo para outra área, né, como eu falei, fui me formar em letras e acabei alguns anos atrás tendo um chamado de volta, né? E fiz uma pós-graduação em naturopatia e hoje eu me dedico a isso. Então eu trabalho com reiki, com aromaterapia, cromoterapia, florais de Bach e auriculoterapia aqui no meu espaço e também atendo em domicílio. Em 2018 eu tive a oportunidade de ir para a França fazer um curso no Centro Técnico da Oxadi com o Dr. Malte, conhecê-lo pessoalmente. E foi uma coisa maravilhosa, né? Porque além do conhecimento que ele tem na área, ele tem um conhecimento de vida, ele é uma entidade, né? E lá, quando nós fomos o primeiro grupo a ir para lá com o Ian, estavam vendendo o livro do Dr. Malte, que ele escreveu, esse livro, que ele fala sobre alguns óleos essenciais e sobre a aromaterapia holística. E eu, no momento, já dei aquela folhada linda, maravilhosa, já fiquei encantada, né, com a forma da escrita dele, com aquilo que ele estava mostrando. E percebi que muitas colegas que estavam lá não iam comprar o livro porque estava em inglês. E aí, o que a Luciana foi fazer? Cara de pau. Fui lá e conversei com o Dr. Malte. Me ofereci para traduzir esse livro, porque esse livro ele é muito bonito. E ele falou, você quer? Eu falei, sim. Não, eu já tinha, né? Vamos dizer assim, de repente ele ia aceitar. Ele aceitou, gostou da proposta, então eu traduzi o livro. E o livro foi publicado e é comercializado pela editora Lasmo. E ficou muito bonito. E é um livro que é uma literatura recomendada para todos os tipos de níveis de conhecimento da aromaterapia. Então, se você está começando agora, você vai se beneficiar muito com essa leitura. Se você já tem um conhecimento amplo, também vai se beneficiar. E o que mais me chamou a atenção e a vontade de traduzir esse livro foi o modo de pensamento do Dr. Malte, né? Porque ele alia o conhecimento empírico, que é aquele que você tem através da observação e da experimentação, incluindo a etnobotânica, né, que é o ramo da botânica que estuda o uso das plantas pelos povos, considerando o manejo dos recursos naturais, né, o recurso vegetal local. E ele relaciona bastante o Ayurveda, a cultura indiana, a cultura dos povos que são citados no livro. Então, assim, e além de pegar esse conhecimento empírico, ele alia com conhecimento científico. Então, vocês vão encontrar várias citações de pesquisas que já foram feitas com os óleos essenciais que são citados no livro, né? Dicas de uso, depoimentos pessoais. E ele disse que já está trabalhando numa continuação. Então, vamos aguardar que em breve, quem sabe, teremos mais novidades. E a aromaterapia, ela é tudo isso, né? Como é que define a aromaterapia? Então, a gente tem essa mescla do conhecimento empírico, do conhecimento técnico, científico, e você tem um trabalho tão grandioso, de amplo espectro, né? Você trabalha a parte energética, até por que não dizer espiritual,
com os óleos essenciais, né? E mesmo que você use a aromaterapia com um único propósito, por exemplo, para a pele, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o ganho sempre vai ser muito maior do que só tratar a pele, né? Então, com certeza, a pessoa que estiver utilizando, ela vai se beneficiar em outros níveis, em níveis mentais, energéticos, né? A aromaterapia, ela é tudo isso. E ele traz essa aromaterapia holística. O que é o holismo? Infelizmente, quando a gente fala em português, né? Terapia holística, ele já cai numa coisa meio de dúvida, né? Ah, holístico é aquela coisa que não tem comprovação, então você tem que acreditar para funcionar. E não é verdade, né? Holismo, holos quer dizer todo, é o integral. E a aromaterapia ela tá aí para isso, para mostrar que o ser humano ele é um todo. Eu não consigo trabalhar só esse aspecto. Eu vou trabalhar esse aspecto, claro, pode ser o principal, mas ele vai abranger com certeza outros níveis. Né? Então, é uma leitura, eu sei que eu sou imparcial, mas é uma leitura que eu realmente recomendo. E aí, quando o Ian me convidou para dar essa palestra, primeiro eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, como assim? Tantos anos sendo espectadora do Conaroma, não perco nenhuma edição, porque esse é um canal de conhecimento da aromaterapia no Brasil sensacional. Todo mês de julho, maravilhoso. Então, assim, sempre prestigiei como espectadora e de repente recebi o convite. Fiquei, assim, em êxtase, muito agradecida pela confiança. Espero que vocês também gostem, né? E aí, obviamente, o que veio na minha mente? Trazer alguma coisa do livro, porque esse livro, né, modéstia à parte, não é meu, né? Eu só traduzi, mas ele é muito, muito maravilhoso. E aí, pensando em toda a situação que nós vivemos hoje em dia, esse mundo absolutamente maluco, virado, né? Todos os conceitos, o que é a vida hoje em dia, né? Pós-Covid, né? Não sabemos ainda. Então, eu pensei em trazer o óleo de patchouli, que é um óleo tão comum, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviu falar do patchouli. Pode ser no óleo, pode ser num perfume, pode ser a própria planta. E a gente não dá muito crédito para ele, né? Não faz parte daquela seleção dos queridos, como óleo de lavanda, óleo de rosas, de jasmim, de néroli, que são, né, as estrelas da aromaterapia, vamos dizer assim. E eu pensei nele por vários aspectos e espero que eu convença vocês também a ver como ele pode ser útil nesse momento. Pensando, por exemplo, nessa transição da sociedade, em todos os aspectos econômico, social, de relações e sentimentos, né? Ele vai ser um bom aliado. Em primeiro lugar, pelo custo dele. Ele é um óleo acessível. Ele deve estar a um preço médio de R$50. Talvez você encontre um pouco mais barato, talvez encontre um pouco mais caro, mas é um preço acessível se a gente for comparar com as estrelas que eu estava falando agora de lavanda. Lavanda tá num preço caro, mas rosas e jasmim, né? É um preço bem acessível. E hoje em dia a gente tem que pensar nisso, porque nós estamos vivenciando um momento turbulento econômico mundial, né? E a acessibilidade econômica também quer dizer que eu posso ser acessível a mais pessoas, né? Então, eu penso na aromaterapia como uma coisa mais acessível. Então, eu vou usar para mim, como nós estamos em momentos de isolamento, né? Então, eu vou usar para as pessoas que moram na minha casa, de repente para parentes e vizinhos. Então, é um óleo que eu posso utilizar um recurso para mais pessoas. É mais fácil de comprar. E não quero desmerecer, obviamente, as estrelas maravilhosas. Não quer dizer que, porque é caro, não vou usar. Não é isso. Os óleos são caros, os óleos de rosa, de jasmim são caros por conta de matéria-prima, produção, eles são maravilhosos. Mas se a gente não puder utilizar nesse momento, a gente pode se beneficiar sim com óleos que são mais acessíveis. E pode ter muitos bons resultados. E falando do patchouli, né, é impossível você ficar indiferente à fragrância desse óleo. É impossível. Ou você ama ou você odeia. Ele não tem meio termo, né? Mas ele traz esse cheiro de terra.
esse aspecto de madeira intensa, um pouco defumada, apesar dele não ser de madeira, né? A destilação do óleo é a partir das... a partir das folhas, né? Mas acontece que para fazer a destilação dessas folhas, elas são secas e levemente fermentadas. Então, portanto, ele vai dar esse aspecto de terra, e quando você pensa em terra, você pensa em aterramento, volta a essa consciência corporal. Eu vou falar um pouco também depois sobre o aterramento. E é um cheiro que é muito conhecido, muito característico da década de 60 e 70, que é a era hippie. E até falando sobre a era hippie, até falando dessa situação, um depoimento pessoal meu, porque, por exemplo, eu trabalho com reiki e eu gosto de aliar com aromaterapia, né? Porque você tem um efeito, assim, fantástico. E aí, um dia veio uma senhora por volta de seus 70 anos de idade, acho que um pouco até mais, e ela veio trabalhar o aspecto do luto, porque ela tinha perdido o marido. E aí, conversando com ela, né, baseado nas experiências todas que eu já tinha com esse óleo, eu sugeri o patchouli. E ela aceitou. Então, eu sempre faço uma meditação com o óleo, uns 5 minutinhos antes de ir para a maca. Então, fizemos, deitou na maca, fiz o reiki, pedi um feedback para ela, para saber se ela tá se sentindo bem e tal. Ela falou assim, tô. Mas esse cheiro, muito bonitinho, ele me lembra um ex-namorado que eu tive. Eu não casei com ele porque meu pai falou que aquele homem era vagabundo, não gostava de trabalhar, não queria estudar, não queria nada. E é verdade, porque muitos jovens da minha época, eles eram assim. Aí eu falei, tá bom. Então, olha como é que a memória olfativa, ela trabalha na gente, né? Então, pra ela, ficou meio que marcado que o cheiro do patchouli, ele parece um pouco o cheiro do homem que não quer nada, não quer estudar, é vagabundo, né? Então, é muito interessante isso. Eu achei muito, muito bonitinho essa situação. Nunca tinha ouvido falar, né? Essa relação do patchouli com o homem que não quer nada da vida. Mas tudo bem. E o patchouli, ele é muito utilizado na indústria do perfume, né? Porque ele é uma nota de base. Ele desacelera ou retém a evaporação de outros óleos essenciais nas combinações. Então, os aromas se mantêm por mais tempo. Então, ele é muito utilizado. É da família da lavanda, do manjericão, que são as lamiáceas, né? Nativo de regiões tropicais da Ásia, mas também cultivado em outros locais como China, Tailândia, até a África Ocidental. A planta é cortada 2 a 3 vezes por ano. Então, você vê que você tem esse recurso vegetal em uma certa abundância, né? Por isso que ele possibilita até ser um preço mais acessível. E há um grande cuidado que tem que se ter com a destilação do óleo de patchouli é por causa do tempo de duração, que são de 8 a 11 horas para destilar o óleo. Então, por causa desse tempo, você pode ter degradação térmica de alguns componentes do óleo. Então, é bem necessário mesmo ter um controle maior de qualidade diretamente com o produtor. É um óleo que, apesar de ser de folhas, né, os principais componentes químicos do óleo de patchouli são sesquiterpenos e sesquiterpenóis. E dão essa característica mais pesada e densa na sua textura, né? É uma coisa que você não espera de um óleo de folhas, né? Mas ele tem essa característica. Aliás, as folhas do patchouli, elas já eram utilizadas há muitos séculos. Nos séculos 18 e 19, os comerciantes de seda que viajavam pela Europa e pelo Oriente Médio, eles utilizavam as folhas secas do patchouli em camadas, colocavam em cima dos tecidos, porque a folha do patchouli ela é repelente de inseto. Então, quando eles colocavam dessa maneira, era para evitar que as traças depositassem ovos nos tecidos. Por isso que o aroma do patchouli, ele era muito presente nos tecidos e roupas indianas, porque ele era utilizado para preservar, para que as traças não comessem, não depositassem ovos. E isso é apenas uma curiosidade que eu achei bem interessante mesmo, porque a gente pensa no patchouli com essa pegada oriental, né? E tem toda uma razão também de ser.
E agora eu vou falar para vocês, vou convencer vocês, por que utilizar o óleo de patchouli em tempos de isolamento social. Ah, porque ele é antiviral? Não, ele não é antiviral. Porque a gente também está pensando muito nisso agora, né? Especialmente nós que trabalhamos e conhecemos com os óleos essenciais, a gente está querendo focar mesmo na propriedade antiviral dos óleos, né? Mas temos que pensar também em outros aspectos e outros fatores. No caso do óleo de patchouli, ele é maravilhoso. Gostou do meu? Maravilhoso para a pele. Então, estamos em casa, estamos no momento que estamos aqui, né, vivendo um pouco mais em câmera lenta, porque a nossa vida era muito agitada mesmo, né? Então, chegou o momento de ter autocuidado, né? De pensar no autocuidado, se preservar mais. Então, qual o melhor lugar para se começar um autocuidado? Pela pele. Óleo de patchouli. Isso aqui é tudo de bom. Ele regenera, purifica, tonifica. Ele é bom para acne, herpes, rachaduras. Eu tenho utilizado pessoalmente na psoríase, em mim, porque eu tenho psoríase. Eu fiz um creme, fiz uma sinergia com o patchouli e mais um outro óleo que eu não lembro o nome agora, mas desculpa, eu não vou lembrar. E a psoríase me ataca muito o cotovelo e nos joelhos e dói. O que me incomoda mesmo é a dor. É uma pele que fica mais sensível, né? A pele fica mais fininha, de escama, desidratada mesmo e dói. E eu comecei a utilizar, olha, primeira semana, a dor, que era a coisa que mais me incomodava, já diminuiu assim muito. Então assim, eu tô bem satisfeita mesmo com o resultado dele, assim, até surpresa. Ele é regenerador tissular, ele é ótimo para pele flácida. Pode auxiliar em casos de queda de cabelo, é bom para varizes, ele tem bons efeitos contra inflamações, especialmente aquelas que resultam de estado febril. Muito utilizado para artrite, gota e também pode ser de grande auxílio para infecções fúngicas e bacterianas, porque ele pode agir também como antisséptico e cicatrizante. Então, vejam que eu não falei nada de antiviral. Então, já pensamos um lado do isolamento social. Estamos em casa, vamos nos cuidar? Sim. Olha que óleo maravilhoso de cuidado, que é o patchouli para pele e cabelo, né? Além desses benefícios maravilhosos, né, especialmente para o autocuidado, eu pensei também na situação do nível energético e psicossomático, né, que nós estamos vivendo aqui, que é um estresse, uma atividade mental intensa que nós estamos vivendo nesse momento, né? E mais uma vez, o óleo de patchouli, ele vai entrar nesse aspecto, né? Equilibrando o nosso humor, as nossas emoções. E quando você tem esse equilíbrio mente e coração, o corpo obviamente vai se beneficiar. E o benefício, com certeza, um deles vai ser melhorar o sistema imunológico, né? Então, para estresse, atividade mental extrema, ele é maravilhoso. E a atividade mental extrema, a gente sabe muito bem que enfraquece o nosso sistema imunológico, né? Ele é ótimo para quem sofre de insônia, depressão. Ele ajuda a curar tristezas. Lembra que eu falei da senhorinha que veio aqui tratar, que veio fazer o reiki? Como é o aspecto do luto, ele é muito bom para pensar em perdas e decepções. Ele eleva as emoções, ele alivia tensões acumuladas. Pode ajudar a liberar os hormônios do prazer, como a serotonina, a dopamina. Então, quer dizer, raiva, tristeza e ansiedade somem com esse óleo maravilhoso. Olha que coisa incrível, né? Como é que está a nossa atividade mental atualmente? Absolutamente louca, né? Assim, virada, vamos dizer. E ele traz esse aspecto do aterramento, que eu tinha começado a falar anteriormente. O que é o aterramento? É os sentimentos de estar reconectado com a Terra, né? A gente precisa voltar a enxergar o mundo de uma forma positiva. Isso está muito difícil, eu tenho certeza que para todos está muito difícil, né? E ele traz essa conexão do mundo interno com o mundo externo, pois ele age no coração, ele trabalha o amor universal, né?
Então, imagina, a gente está trabalhando autocuidado externo, né? Pensando em pele, em toda essa situação nossa, corporal, e também pensando nesse autocuidado interno, né? Agir com amor, equilibrar os humores, a emoção e se reconectar com o mundo de uma forma mais positiva. Então, olha só, eu espero que eu esteja convencendo você a olhar com os olhos amorosos para esse óleo de patchouli, porque ele é tudo de bom. E, para finalizar, assim, cereja do bolo, né? Além dessas qualidades todas de humor e antidepressivo, eu imagino que, por exemplo, as relações dentro de casa estão bem diferentes, né? Talvez até um pouco difíceis, porque nós estamos acostumados a ir pra rua, trabalhar, tudo, e de repente, se você é casado ou casada, você tem que lidar com seu marido ou sua esposa 24 horas por dia, né? Então, assim, modificar o relacionamento, né? Se reconectar de uma maneira completamente diferente. O óleo de patchouli entra aí de novo, porque além desses aspectos todos que eu já citei, ele ainda tem poderes afrodisíacos. Que coisa maravilhosa. Então, quem sabe ele não é um bom auxiliar para tentar diminuir o número de divórcios que podem ocorrer, né, nesse isolamento todo, nesse aspecto, tem que ficar 24 horas com o seu companheiro, com a sua companheira, e talvez até criar um novo baby boom. Já pensou um baby boom do óleo de patchouli? Não sei, né? Mas pelo menos se a gente já puder já evitar diminuir o número de divórcios, já vai ser já de bom tamanho. Então, a gente tem que aproveitar todas as qualidades do patchouli, hein? Ele aumenta toda essa energia sutil e ajuda a dar asas à imaginação. Olha que coisa maravilhosa, né? Então é isso que eu quis passar para vocês. Então, essa dica, né, talvez, nesses tempos, dessa transição toda que nós estamos vivendo como mundo, como sociedade, o óleo de patchouli ele pode ser um excelente auxiliar para modificar esses aspectos, né, do amor universal, daquilo como a gente se olha, como a gente olha o mundo, né? E eu gostaria muito de saber como é que é a sua relação com o patchouli, se você já tinha pensado nele nesses aspectos todos. E vou deixar meus contatos. Meu Instagram é @lu.taurizano. Tem um WhatsApp que é o 11 97442 1006 e tem um blog também que a Luciana chama Terapias Naturais. Então, se você quiser entrar em contato para a gente falar um pouquinho mais sobre o patchouli ou sobre outros óleos, eu estou à disposição. Eu agradeço muito a sua atenção. Espero que você tenha gostado. Fique bem. Muito obrigada e um grande beijo.